Livro de 1 João, capítulo 2. Quem achou diz amém? Amém. Então vamos ler a palavra de Deus. Meus filhinhos, estas coisas vos escrevo, para que não pequeis, e se alguém pecar, temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo, o justo. E ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos, mas também pelos de todo o mundo. Amém? Vamos orar para que Deus venha falar conosco nessa noite, através da sua palavra. Jesus, eis aqui a tua palavra, Senhor, ao qual acabamos de ler. Pai querido, Pai de maravilha, venha falar comigo, venha falar com a tua amada igreja que aqui está nesta noite. Espírito Santo de Deus, fala em nossos corações, ó Pai. Fala mesmo, Jesus querido, Jesus amado, pois estamos aqui a ouvir a tua voz. Estamos aqui a nos alimentar da tua palavra, meu Deus. Tenha misericórdia, tenha compaixão e confirma o teu milagre em nome de Jesus. Amém. Glórias a Deus, glória a Jesus. A palavra do Senhor fala que nós temos, um advogado, que é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E ele veio para todos os pecadores. Aleluia. Não foi por um ou por dois, foi por todos os pecadores. Aleluia, Jesus. Por todos os pecadores do mundo. Aleluia, glórias a Deus. Vamos adiante ali no versículo 3. E nisto sabemos que conhecemos, se guardamos os seus mandamentos. Aquele que diz, eu conheço e não guardo os seus mandamentos, é mentiroso e nele não há verdade. Mas aquele que guarda a sua palavra, o amor de Deus está nele verdadeiramente aperfeiçoado. Nisto conhecemos que estamos nele. Aqui o que quer nos dizer? Eu conheço e não guardo os seus mandamentos. É mentiroso e nele não está a verdade. Tem muitas pessoas, glórias a Deus, que falam, eu conheço, eu sou, eu sei da palavra de Deus, mas, como se diz, os mandamentos, sabe os mandamentos, mas ele é o quê? É um mentiroso. Por quê? Porque ele não segue a palavra do Senhor. Aleluia, Jesus. Porque ele fala mesmo, eu conheço. Então eu digo, se a pessoa realmente conhece a palavra do Senhor, ela iria pecar contra Deus? Contra Jesus? Não. Se a pessoa realmente conhece os mandamentos e a doutrina do Senhor, a pessoa ia, glórias a Deus, fazer aquilo que não agrada ao Senhor, aquilo que o Senhor está pedindo aqui na palavra de Deus para que não faça, então é como diz a palavra, é um mentiroso. Por quê? Porque ele não obedece à palavra do Senhor. Só que aqui no versículo 5 também fala, mas qualquer que guarda a sua palavra, o amor de Deus verdadeiramente está nele. Aleluia, Jesus. Nisto conhecemos que estamos nele. Então aquelas pessoas que guardam a palavra do Senhor, que guardam os mandamentos de verdade, que seguem a doutrina do Senhor de verdade, que realmente abandona o mundo, glórias a Deus, aleluia, e os seus desejos, as concupiscências do mundo, esse realmente serve a Deus de verdade. Esse realmente pode ser chamado filho de Deus. Glória a Jesus. Aquele que diz que está nele também deve andar como ele andou. Irmãos, não vos escrevo um mandamento novo, mas o mandamento antigo, que desde o princípio tiveste. Este mandamento antigo é a palavra que desde o princípio ouviste. Outra vez vos escrevo um mandamento novo, que é verdadeiro nele e em vós, porque vão passando as trevas e já a verdadeira luz alumia. Aquele que diz que está na luz e aborrece seu irmão, até agora está em trevas. E aquele que ama o seu irmão está na luz e nele não há escândalo. Então aqui, glórias a Deus, aquele que fala que está na luz, mas aborrece o seu irmão,
que podemos dizer disso? São essas pessoas, aleluia, glórias a Deus, que ficam o quê? Levantando falso do seu irmão, que ficam acusando o seu irmão, aleluia, Jesus, que fica provocando, como se pode dizer, escândalos, fofocas. Esse já está nas trevas. Por quê? Porque Jesus abomina essas coisas, aleluia, glórias a Deus. Só que aqui também fala que aquele que ama seu irmão está na luz. E o que é amar o seu irmão? Amar o seu irmão é não julgar. Amar o seu irmão é ajudar ele. Aleluia. Tanto no momento de alegria, quanto no momento de tristeza. Temos que estar ali ajudando nossos irmãos. Porque nós somos o quê? Uma família. Nós somos família de Jesus. Então nós temos que ajudar os outros. Aleluia, independente de circunstâncias, independente de qualquer coisa. Esse é um dos mandamentos do nosso Senhor Jesus. Amai o seu próximo como a ti mesmo. Então nós temos, igreja do Senhor, que amar o nosso próximo. Aleluia, glórias a Deus. Como nós nos amamos. Aleluia, Jesus, glórias a Deus. Aqui fala, mas aquele que aborrece seu irmão está em trevas e anda em trevas. E não sabe para onde deve ir, porque as trevas lhe cegam os olhos, né? Aquele que aborrece seu irmão, que não apoia seu irmão, anda nas trevas. E as trevas é o quê? É escuridão. Ali você não tem como andar, você não tem como, né, fazer nada, porque é escuridão, você não consegue ver, não consegue enxergar. Então, filhinhos, escrevo-vos, porque pelo seu nome vos são perdoados os pecados. Pais, escrevo-vos porque conhecestes aquele que é desde o princípio. Mancebos, escrevo-vos porque vencestes o maligno. E eu vos escrevi, filhos, porque conhecestes o Pai. Eu vos escrevi, pais, porque já conhecestes aquele que é desde o princípio. Eu vos escrevi, mancebos, porque sois fortes, e a palavra de Deus está em vós, e já venceste o maligno. Aleluia. Então aqui o Senhor nos fala, glórias a Deus, que somos fortes, né? Aleluia, Jesus. Somos fortes, porque a palavra de Deus está em vós, está em nós. Aleluia, Jesus. E que sendo assim, conseguimos, né? A gente consegue vencer o maligno, aleluia, Jesus, que é Satanás. Então, através da palavra do nosso Deus, nós conseguimos, a gente consegue vencer tudo, com a palavra do Senhor e com a obediência no Senhor, aleluia, Jesus. Não ameis ao mundo, aqui fala no versículo 15, não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Então, igreja, o que é amar o mundo? São essas pessoas, glórias a Deus, que não largam os seus desejos. São essas pessoas avarentas, gananciosas, aleluia. Essas pessoas que trabalham, só querem juntar dinheiro, e esquecem de procurar o dono do ouro e da prata, né? Que é Jesus Cristo de Nazaré. Aleluia, glórias a Deus. Então, aqui diz que não devemos amar o mundo e nem o que há nele. Aleluia, porque se fizer isso, o Pai não estará em nós. Aleluia, glórias a Deus. Porque tudo o que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não é do Pai, mas é do mundo. Então Deus não se agrada disso. Deus não se agrada de soberba. Deus não se agrada de ganância. Tanto que na palavra do Senhor fala, aleluia, Jesus, que é mais fácil entrar um camelo naquele buraquinho da agulha do que entrar um rico no reino de Deus. Aleluia, Jesus. Por quê? Por causa da ganância, da avareza. Aleluia, Jesus, glórias a Deus. E o mundo passa
e a sua concupiscência, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Então, igreja, aquele que faz a vontade de Deus Pai que estás no céu, esse permanece para sempre. Aleluia, Jesus. Então nós que estamos aqui nesta noite, reunidos, né? Cultuando ao nosso Deus, nos alimentando da palavra do Senhor. Aleluia, Jesus. Esse permanece para sempre. Aleluia. Aqueles que buscam ao Senhor. Aleluia, glórias a Deus. Não adianta nada, né? A gente falar assim, glórias a Deus, que eu vou na igreja. Aleluia, Jesus. Mas e você não ser, né, a igreja, glórias a Deus. Não adianta nada só falar que vem, mas você tem que, aleluia, Jesus, se firmar, glórias a Deus, aleluia, e fazer mais e mais para o Senhor, aleluia, glórias a Deus. Eu digo isso, igreja, porque na minha família, né, única, assim, da minha família mesmo, assim, da parte da minha mãe, do meu pai, sou eu a única pessoa evangélica. O resto é tudo católico. Glórias a Deus. Aleluia, Jesus. A não ser minha avó que aceitou Jesus esses tempos atrás. Glória a Deus por isso. Mas é tudo ali. É santo, é padre. Só que tem muitos deles que falam, eu sou católico, mas não é capaz de ir um domingo na igreja para agradecer a Deus, aleluia, pelo seu fôlego de vida. Não é capaz de ir à igreja para agradecer a Deus pelo seu pão que alimenta, pela sua roupa, pelo seu lar. Aleluia. Então falar que é crente, falar que vai na igreja é fácil, mas nós temos que o quê? Temos que fazer, temos que ser, não só falar. Aleluia, Jesus. Porque tem muitas pessoas hoje em dia que vivem de aparência. Aleluia, glórias a Deus. Na igreja é uma coisa, em casa é outra. Aleluia, Jesus, glórias a Deus. E o que eu digo? Temos que ser aqui o que nós somos no nosso lar. Aleluia, Jesus. E temos que ser sempre ali, firmado em Deus, sempre seguindo aqui a vontade de Deus. Para quê? Para permanecermos para sempre em Jesus. Porque se a gente desviar um cadiquinho, já corre o risco de perder a sua salvação. Então, as nossas vestes não pode ter uma mancha sequer, não pode ter nada, nem uma manchinha pequenininha, mais pequenininha que for, porque essa manchinha vai fazer você, eu, nós perdermos a nossa salvação. Aleluia, Jesus. Então, o que a palavra de hoje nos fala, aleluia, Jesus? Que não devemos amar nada neste mundo, nada. Porque tudo que há no mundo, aleluia, tudo que é do mundo não agrada ao Senhor. Não agrada ao Senhor de maneira nenhuma. Então, igreja, não tem como a gente ficar enganado. Porque aqui, ó, essa palavra tem tudo. Tudo que a gente deve fazer, tudo que a gente deve seguir, tudo que Deus gosta que façamos, tudo que Deus não gosta que façamos. Aleluia, Jesus, glória a Deus. Não tem como ficar enganado. Muitas igrejas por aí, aleluia, glórias a Deus, distorcem a palavra do Senhor. Aleluia. Vamos por um exemplo que nem o divórcio. Tem a parte que fala do divórcio, que foi dada a carta de divórcio, né, e tal, glórias a Deus. Só que você tem que ficar sozinho. Aí por causa de uma vírgula, eles querem o quê? Inverter a palavra do Senhor. Então tá aí, né? As igrejas, muitas permitem o segundo casamento, mas para nós que somos, né, servos e servas, realmente servos e servas do Senhor, que lemos a palavra e entendemos, sabemos que é pecado, que não pode ter segundo casamento, a não ser que o seu cônjuge morra ou a sua esposa morra. Aí sim pode haver outro casamento, mas enquanto estiver vivo homem e mulher, não pode, porque é pecado, abominação aos olhos do Senhor. Aleluia, Jesus, glórias a Deus. Então são várias coisas que desagradam ao Senhor, e nós temos que o quê?
lutar e pregar, né? Pregar a doutrina santa do Senhor, porque tem muita gente sendo enganada por falsos profetas ali. Tem muita gente sendo enganada, porque tem muitas pessoas que estão sendo usadas pelo inimigo, aleluia, que estão com seus olhos vendados e não conseguem enxergar a verdade, aleluia, Jesus, glórias a Deus, e acabam distorcendo a palavra do Senhor. E o Senhor também nos diz que ai daqueles que mudaram um tio da palavra do Senhor, aleluia, Jesus. Então, igreja, glória a Deus, glória a Jesus, a palavra do Senhor, ela é uma só, ela não muda e nunca vai mudar, aleluia, glórias a Deus. Nosso Deus, ele é um só, o que ele disse antigamente, ele ainda diz hoje, glórias a Deus. É pecado? É pecado, que nem muitos falam a respeito dos aplicativos, redes sociais, principalmente o WhatsApp, aleluia, que é um aplicativo satânico, que é um aplicativo que lavou a mente das pessoas. Hoje em dia o povo não consegue mais viver sem esse aplicativo, aleluia, Jesus, glórias a Deus. Aí você pega e fala para fulano, eu não uso. Como você consegue não usar? Como é que você vive sem? Aleluia. Então eles estão dando valor para um simples aplicativo, aleluia, glórias a Deus, que não faz nada por você, aleluia, Jesus. É um simples aplicativo criado por quem? Por Satanás. Para o quê? Para cegar as pessoas e não enxergarem a verdade. Aí você vai e fala a verdade, isso aí não tem nada a ver, Deus não fala nada disso não. Então as pessoas estão enganadas, igreja. Satanás ele tá enganando muitas pessoas através do que? Dessas coisas, rede social, aleluia, internet, glória a Deus, e esses aplicativos satânicos, glórias a Deus, que Satanás e seus adeptos lá do inferno criaram, aleluia. Para quê? Para destruir o povo, para enganar o povo, para impedir o povo de vir para a igreja, aceitar Jesus, glórias a Deus, e receber o seu galardão. Porque o que? Satanás quer encher o inferno. Satanás, ele quer encher o inferno de pessoas. Por isso que ele luta assim, glórias a Deus. Só que nós estamos aqui, servos e servas do Senhor, estamos pregando a palavra de Deus, estamos falando a verdade. Doa a quem doer, a verdade é essa, aleluia, Jesus, glórias a Deus. Doa a quem doer, mas prega, fala. Se Deus mandou, fala. Porque se você não falar, naquele dia o Senhor vai cobrar de você. Lembra aquele dia, fulano, que eu falei para você pregar para aquela vida? Que eu falei para você falar com aquela pessoa e você não fez? O Senhor vai cobrar. Então, igreja, vamos fazer a nossa parte. Aleluia, Jesus. Vamos pregar, vamos falar, vamos fazer o que o Senhor está nos ordenando. Aleluia, Jesus. Porque a nossa morada não é aqui, a nossa morada é no céu e nós temos que nos esforçar, igreja. Porque para entrar no céu a porta é estreita. Eu sei que todos os irmãos aqui sabem, mas não custa repetir. A porta para o céu ela é estreita. Qualquer coisinha de errado, ela tira o seu direito de salvação. Aleluia, Jesus. Então, igreja, a palavra do Senhor esta noite é essa. Glórias a Deus, amém? Aquilo que eu não pude expressar, que o Senhor venha falar mais em cada coração, amém, Jesus?